Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 24. Capítulo 316. Sua curiosidade vai te matar, disse Wong sério. O que você estava fazendo não era controlar o tempo, era destruí-lo. Devemos defender as leis naturais, não perturbá-las. Depois de um momento para se recompor, Mordo perguntou: como você fez isso agora? Onde você aprendeu um encantamento tão longo e como pôde entendê-lo? Doutor Estranho respondeu casualmente: tenho memória fotográfica. De que outra forma você acha que eu obtive doutorado duplo em medicina e ciências? Mordo respondeu: mas o que você acabou de fazer não poderia ser alcançado apenas pela memória. Você pode ter nascido para ser um feiticeiro. Após mais discussões, para impedir que Stephen se intrometesse ainda mais, Wong o apresentou aos deveres dos feiticeiros e ao papel dos 3 santuários na manutenção da barreira protetora da Terra. Os santuários protegem o mundo e os feiticeiros protegem os santuários. Wong também descreveu o Lorde das Trevas Dormammu, um ser de poder e ambição infinitos que buscava consumir todos os mundos em sua dimensão negra. Seu maior desejo é conquistar a Terra. Antes que Wong pudesse terminar, o toque de um sino ecoou por Camartage. Ao mesmo tempo, em outro local, Caecilius e seus seguidores ficaram instantaneamente alertas. Uma intrusão em Camartage? Alguém está tentando destruir o santuário? A expressão de Caecilius escureceu. Todos os olhos se voltaram para ele. O que fazemos, mestre Caecilius? Vamos ver com os nossos próprios olhos, disse Caecilius. Sem demora, ele conduziu uma dúzia de feiticeiros em direção à comoção. Observando os eventos através de seus fios divinos, Sid franziu a testa profundamente. Uma rápida olhada na situação revelou a fonte da perturbação. O santuário estava sob ataque. Dormammu está se preparando para invadir? Originalmente, Sid pretendia ficar de fora disso. Ele imaginou que o Doutor Estranho, armado com o olho de Agamotto, lidaria com Dormammu, mas uma inexplicável sensação de perigo o atormentava, como se ele tivesse esquecido algo crítico. Como se para confirmar seus medos, o simbionte Venom, adormecido em sua mão direita, de repente voltou à vida. Algo está errado. Sinto uma ameaça grave se aproximando. Venom exclamou alarmado. A carranca de Sid se aprofundou. De volta a Camartage, Wong gritou de repente. O Santuário de Londres foi comprometido. Mordo rapidamente abriu um portal que levava ao Santuário de Londres. Mas no momento em que cruzaram o portal, um espinho invisível perfurou as costas de Mordo. Ele desmaiou instantaneamente. Você? Maurice? Ao se virar, Wong viu o agressor e ficou chocado. O homem era Maurice, um feiticeiro de talento modesto, nada notável comparado a Caecilius ou Mordo. Wong não conseguia acreditar que alguém tão comum trairia Camartage. Não, espere, você foi corrompido pela escuridão? Percebendo as manchas escuras no rosto de Maurice, a expressão de Wong ficou séria. Por que você faria isso, Maurice? Ele exigiu. Maurice deu um leve sorriso. Tudo tem um fim, o tempo se esvai, o sol morre, as temperaturas caem, a terra perece. Mas na dimensão negra, nada disso existe. Ao nos tornarmos parte do grande Dormammu, escapamos dessas inevitabilidades. Sem morte, sem decadência, sem doença. Todos alcançam a imortalidade. Uma visão tão gloriosa. Você não anseia por ela? Dormammu é o mestre de toda a criação, o ápice da evolução, a fonte de toda a existência. Abandone sua resistência e abrace a vida eterna conosco. Wong trocou um olhar com Stephen Doutor Estranho, ambos percebendo a extensão da corrupção de Maurice. Esse cara sofreu uma lavagem cerebral completa, murmurou Wong friamente. Invocando 2 escudos mágicos dourados, Wong atacou Maurice. Mas assim que ele se moveu, uma grande explosão abalou o Santuário de Londres. A barreira protetora desmoronou. Wong sabia o que isso significava, apenas 2 santuários agora estavam entre a Terra e a invasão de Dormammu. Se eles caíssem, a Terra ficaria indefesa. Maurice zombou. Você não pode me impedir. Com um aceno de mão, a arquitetura ao redor se deformou. As estradas se esticaram e o espaço se distorceu. Num instante, Wong não conseguiu mais se aproximar dele. Você distorceu o tecido da própria realidade? Impossível. A realidade não é a dimensão do espelho. De onde você tirou tanto poder? Tanto Wong quanto Stephen ficaram atordoados. Este é o poder do grande Dormammu, disse Maurice com um sorriso, formando uma longa ponta espacial em sua mão. Com um ruído agudo, o espinho disparou em direção a Wong. Apesar de todos os seus esforços, Wong mal conseguiu escapar do ataque implacável. Stephen Doutor Estranho interveio para ajudar, mas mesmo juntos, eles não foram páreo para Maurice. Isso não pode estar acontecendo. Pela primeira vez, Stephen Doutor Estranho se sentiu verdadeiramente impotente, suas habilidades estavam longe de ser suficientes para enfrentar tal inimigo. Quando Wong e Stephen pareciam encurralados, um grupo de feiticeiros chegou, oferecendo-lhes um alívio. Ao ver os recém-chegados, Maurice parou surpreso. Caecilius, por que você parece tão mais jovem? Wong e Stephen se viraram para ver Caecilius e seus seguidores. É ele? Stephen perguntou, igualmente surpreso. A expressão de Maurice mudou. Caecilius, eu sei sobre você. Ouvi dizer que você sempre desejou a imortalidade. Por que não se junta a nós? Dormammu pode lhe conceder vida eterna. Ao ouvir isso, Wong e Stephen ficaram tensos. Se Caecilius desertasse para Maurice, suas chances de sobrevivência desapareceriam. Mas o que Caecilius disse em seguida surpreendeu a todos.
Não tenho interesse em vocês, hereges, nem nos seus chamados Dormammu. Eu sirvo somente ao único Deus verdadeiro, o Pai Celestial e Salvador do mundo. Dormammu nada mais é do que um Deus falso. O tom de Caecilius era calmo, suas palavras resolutas. Atrás dele, seus seguidores, incluindo Perry, irradiavam desdém e orgulho. Ao ouvir isso, Wong e Stephen ficaram perplexos. Uma é mais louca que a outra, pensou Wong, atordoado com a profundidade da devoção deles. Capítulo 317. Os dois trocaram olhares, seus olhos instintivamente alternando entre Morrice e Caecilius. O nome anterior estava errado, era Morrice, bem, eu acho. Esses dois são maníacos. Maníacos que sofreram lavagem cerebral por causa da fé. Wong e Stephen Doutor Estranho estavam totalmente convencidos disso. À distância, Morrice congelou, atordoado pelas palavras de Caecilius. Depois de observá-lo atentamente, Morrice formou uma hipótese em sua mente. Você também depositou sua fé em um deus demônio dimensional? Quem é? Morrice murmurou, entendo. Não é de se admirar que alguém como você, que sempre temeu a morte, nunca tenha se sentido atraído pelo Lorde Dormammu. Em vez disso, jurou lealdade a um deus dimensional desconhecido. Terminando suas palavras, ele olhou para Caecilius, seu rosto se curvando em um sorriso frio. Muito bem, em breve provarei a você que sua escolha foi um erro. Somente o grande Senhor Dormammu é a existência suprema e invencível. Somente ele pode nos conceder a vida eterna. Com o poder que Lorde Dormammu concede, você não é páreo para mim. Enquanto ele falava, 2 espinhos translúcidos se materializaram nas mãos de Morrice. Estava claro que ele pretendia atacar esse herege, Caecilius, com intenções mortais. Observando de longe, Wong e Stephen Doutor Estranho ficaram alarmados. Olhando para os dois adversários prontos para o confronto, Doutor Estranho sussurrou, Wong, quem você acha que vai vencer? Wong ponderou por um momento antes de responder gravemente. Dormammu é famoso por sua força, e o poder sombrio que ele concede é igualmente formidável. Embora corrompa, seu poder é inegável. Quanto à entidade que Caecilius venera. Deixando de falar, Wong voltou sua atenção para Morrice à distância. Caecilius não é páreo para ele. Quando parecer que Caecilius está perdendo, nós interviremos e uniremos forças para derrotar aquele cara. Doutor Estranho pensou um pouco e concordou com a cabeça. A análise de Wong fazia sentido. Não muito tempo atrás, Caecilius o procurou e mesmo assim, Doutor Estranho o achou bastante comum, longe de intimidador. Comparado a Morrice, que já havia demonstrado o imenso poder concedido pelo mestre da Dimensão Negra, Caecilius parecia quase insignificante. Por enquanto, o plano era esperar que os dois se chocassem. Quando Caecilius começasse a vacilar, eles interviriam e atacariam Morrice inesperadamente. Enquanto refletiam, o impasse continuou. Morrice, impaciente com a compostura de Caecilius, deu o primeiro passo. Com um farfalhar, os 2 espinhos translúcidos nas mãos de Morrice foram arremessados em direção a Caecilius com um assobio agudo. Nesse momento, todos os presentes, Wong, Doutor Estranho e até mesmo os aliados de Morrice, estavam concentrados na cena. Para sua surpresa, Caecilius respondeu com uma arma mágica semelhante em sua mão. Clang, clang. Os espinhos que caíam eram desviados e lançados longe. A visão deixou Wong, Doutor Estranho e até Morrice visivelmente atordoados. Interessante. Vamos ver o que você fará em seguida. Morrice zombou, acenando casualmente com a mão. De repente, o palácio inteiro começou a se distorcer. O espaço se torceu e mudou. Azulejos e estruturas se transformavam como blocos de construção, reorganizando-se arbitrariamente. O chão e o teto se invertiam, criando uma inversão quase surreal. Embora Wong e Doutor Estranho já tivessem visto tais fenômenos antes, eles não conseguiram deixar de ficar surpresos. Reagindo rapidamente, eles usaram chicotes mágicos amarelos para garantir suas posições, evitando que caíssem. Manipular a própria realidade com tanta facilidade? Quanto poder Morrice detém? Quanto Dormammu lhe concedeu? À medida que seus nervos se contraíam e eles se preparavam para agir caso Caecilius vacilasse, eles de repente ouviram risadas zombeteiras dos aliados de Morrice. Caecilius levantou a mão. E então, uma visão surpreendente se revelou. A arquitetura distorcida e imutável congelou de repente, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa. Wong e Doutor Estranho ficaram perplexos. O que está acontecendo? Doutor Estranho perguntou incrédulo. O que você fez? Perguntou Morrice, visivelmente abalado. Naquele momento, Caecilius, que estava reprimindo sua aura, finalmente a liberou. A magnitude do poder divino dentro dele, até então contido, irrompeu. Sua estrutura mortal, como um balão transbordando lutando para conter o brilho do sol, não conseguiu mais escondê-lo. A energia avassaladora irradiou para fora, pressionando todos os presentes. Encarar Caecilius agora era como estar diante de um ser superior, de uma ordem superior. Todos se sentiam sufocados. Brincando de manipulação espacial na minha frente? Morrice, você não é habilidoso o suficiente. Você esqueceu quem era o mais talentoso em Camartage? O tom de Caecilius era calmo, mas suas palavras tinham um peso esmagador, amplificado pela imensa energia que ele exalava. Ao ouvir isso, Doutor Estranho hesitou por um momento, o que levou Wong a explicar. Doutor Estranho, antes de você chegar, Caecilius era unanimemente considerado o mago mais talentoso entre nós. Nem Mordo se compara. O próprio Wong sempre se considerou um mago trabalhador, ofuscado por gente como Caecilius, Mordo e até mesmo Doutor Estranho. Doutor Estranho assentiu em compreensão, mas permaneceu perplexo.
Estou sentindo isso errado? Sentindo a aura irradiando de Caecilius, o coração de Doutor Estranho estremeceu. Por outro lado, Morrice, que também conhecia o talento de Caecilius, recusou-se a acreditar no que estava testemunhando. É impossível. Mesmo que suas habilidades mágicas superem as minhas, o poder sombrio concedido pelo Lorde Dormammu está além do seu alcance. Por mais habilidoso que Caecilius fosse, uma energia avassaladora acabaria tornando a habilidade irrelevante. No entanto, Caecilius anulou a magia de Morrice, suprimiu suas habilidades e até mesmo tomou controle do espaço distorcido. Como isso pode ser possível? A descrença de Morrice aumentou. No fundo, porém, ele começou a suspeitar da verdade, embora se recusasse a aceitá-la. A energia que emana de você é poder divino? Morrice perguntou abruptamente. De longe, as dúvidas de Doutor Estranho só aumentavam. É realmente um poder divino? Um corpo mortal. Como poderia suportar uma energia tão aterrorizante? Capítulo 318. Sentindo a aura que irradiava de Caecilius, Stephen Doutor Estranho quase pensou que estava tendo alucinações. A magnitude dessa energia era tão vasta e assustadora que parecia infinita. Mas uma quantidade tão avassaladora de energia contida com segurança em uma única pessoa? Não vai explodir? Foi isso que Stephen achou completamente incompreensível. Seus estudos em Camartage lhe ensinaram muito sobre magia. Desde que alguém aprendesse o conhecimento e entendesse como lançar feitiços, a magia poderia ser liberada. No entanto, a energia para a magia não se originava do corpo do mago. Em vez disso, era emprestada de várias dimensões. Como dimensões sem governantes eram extremamente raras, a maioria dos magos tomava emprestado o poder de deuses demônios dimensionais. Ao lançar magia, eles basicamente sugavam energia em tempo real. É por isso que Doutor Estranho achou Caecilius ainda mais surpreendente. Seu corpo poderia abrigar um poder tão aterrorizante diretamente? Só de sentir isso, Stephen conseguia imaginar o quão poderoso Caecilius havia se tornado. A maioria dos magos que lançavam magia era como abrir uma torneira, extraindo apenas um pequeno fluxo de energia. Mas Caecilius, ele não estava usando uma torneira, ele estava liberando um rio inteiro, um oceano inteiro. Esse pensamento atingiu não apenas Doutor Estranho, mas também Wong e até Morrice. De onde você tirou tanta energia? Wong não conseguiu evitar perguntar. Caecilius sorriu sob o olhar atento deles e respondeu. Por causa da minha devoção, o Grande me concedeu uma fração de seu poder divino. Como se entendesse a descrença deles, Caecilius continuou. Isso não é uma ilusão. A prova é a minha aparência, pareço mais de uma década mais jovem. Enquanto falava, Caecilius olhou para Stephen Doutor Estranho. Wong e os outros ficaram chocados. Olhando mais de perto, eles perceberam que Caecilius realmente parecia muito mais jovem, quase como uma pessoa diferente. Doutor Estranho, que havia conhecido Caecilius na noite anterior, tinha certeza dessa transformação. A ideia de restaurar a juventude já estava além da imaginação de Doutor Estranho. Para alguém que sempre foi arrogante, confiante em sua aptidão para o misticismo e acreditava que poderia alcançar qualquer coisa, essa percepção o abalou profundamente. Se esse poder pudesse reverter o envelhecimento, ele também poderia restaurar suas mãos? Poderia lhe conceder uma força inigualável? O pensamento passou pela cabeça de Doutor Estranho. E se ele tivesse se juntado ao grupo de Caecilius naquela noite? Será que ele também teria tanto poder agora? Enquanto isso, Morrice não conseguia aceitar o que estava vendo. O Lorde Dormammu é invencível. O poder que ele me concedeu não pode ser inferior ao seu. Naquele momento, a fé de Morrice em Dormammu vacilou. Recusando-se a acreditar, Morrice canalizou freneticamente energia escura, tentando retomar o controle do espaço distorcido. Mas Caecilius fez sua jogada. Um cajado dourado, brilhando com brilho divino, materializou-se em sua mão. Com um golpe, o cajado se estendeu em direção a Morrice. Os olhos de Morrice se arregalaram em choque enquanto ele se esquivava por pouco. Grito. O pessoal deixou uma vala profunda e irregular com mais de 10 metros de comprimento no chão, como se estivesse cortando tofu. Ao testemunhar isso, Wong, Doutor Estranho e Morrice ficaram boquiabertos. Que tipo de magia é essa? O pessoal do tribunal vivo? Isso é impossível. Essa magia só pode ser canalizada através de um artefato. Como você está conjurando isso com as próprias mãos? A descrença de Morrice aumentou. Uma magia tão complexa e poderosa como essa geralmente exigia um condutor, como um cajado encantado ou uma relíquia para estabilizá-la. No entanto, Caecilius a conjurava diretamente com uma potência ainda maior. Como isso pode ser possível? Enquanto controlava sem esforço o cajado divino para atacar Morrice, Caecilius caminhou lentamente para frente e explicou. Este é o poder concedido pelo Grande. Você acha que eu simplesmente possuo uma energia imensa? Minha aptidão para magia atingiu níveis que você nem imagina. Enquanto falava, Caecilius desencadeou uma cascata de feitiços. Portais, chicotes mágicos, as bandas carmesins de Sitorak, as correntes dos serafins. Cada feitiço, simples ou proibido, era lançado com intensidade inigualável, e seu poder era ampliado dezenas de vezes. Bum, bum, bum. O palácio estava banhado em luz dourada, a força dos feitiços obliterando partes de sua estrutura. Em determinado momento, o teto explodiu, deixando um buraco enorme.
Sob os olhares atordoados de Wong e Doutor Estranho, Caecilius dominou Morrice completamente. Finalmente, com o som das bandas carmesim se encaixando, Morrice foi amarrado firmemente, incapaz de se mover um centímetro. O poder de Dormammu é superestimado, declarou Caecilius calmamente. Claro, ele sabia que o principal motivo era a incapacidade de Morrice de lidar com muita energia escura, limitando o poder que Dormammu poderia conceder. Morrice soltou uma risada perturbada com lágrimas escorrendo dos seus olhos. Caecilius e todos vocês não deveriam comemorar tão cedo. Você acha que me derrotar significa que acabou? Não. O Senhor Dormammu, que tudo governa, está prestes a descer. Todos vocês, meros insetos em seu caminho, serão esmagados. Como se confirmasse suas palavras, duas explosões ensurdecedoras ecoaram à distância. Os outros 2 santuários, exclamou Wong com o rosto pálido. Como você conseguiu isso? Você tem aliados? Você acha que fazer essas perguntas agora fará alguma diferença? Morrice zombou com uma expressão triunfante. A escuridão consumirá tudo. Vocês todos se tornarão parte do Lorde Dormammu. Naquele momento, uma sensação sinistra tomou conta deles, como se a barreira protetora ao redor da Terra estivesse se desintegrando rapidamente. De repente, o som de passos ecoou. Virando-se em direção à fonte, eles viram a anciã se aproximando em suas icônicas vestes brancas. O ancião? Tanto Morrice quanto Caecilius pareciam visivelmente assustados. Quando ela chegou, ela tinha testemunhado tudo? O olhar da anciã percorreu Caecilius, sua expressão tingida de espanto. Capítulo 319. Estava claro que o ancião havia testemunhado tudo, as ações de Morrice e Caecilius. Sua chegada trouxe uma sensação imediata de alívio para Wong e Stephen Doutor Estranho, que sentiram seus nervos tensos se acalmarem. Feiticeiro Supremo Wong cumprimentou respeitosamente. O ancião assentiu brevemente em reconhecimento. Incapaz de conter a ansiedade, Stephen Doutor Estranho perguntou. Parece que todos os 3 santuários foram comprometidos. O que fazemos agora? Todos os olhos se voltaram para o ancião. A razão pela qual estou aqui é para resolver esse assunto, ela disse solenemente. Os 3 santuários nos protegem da dimensão negra. Agora que foram destruídos, a escuridão logo invadirá, e Dormammu aparecerá. Deixe Dormammu comigo. Quanto aos magos que caíram na escuridão, essa será sua responsabilidade. Enquanto falava, ela se aproximou de Doutor Estranho e estendeu a mão direita. O quê? Doutor Estranho olhou para ela, confuso. O olhar do ancião se voltou para o próprio pescoço. O olho de Agamotto. Percebendo que o artefato ainda estava pendurado em seu pescoço, Doutor Estranho rapidamente removeu o artefato e o entregou a ela. Com o olho de Agamotto agora em volta do pescoço, a anciã olhou para o céu, esperando por algo. Enquanto isso, ela ignorou Morrice e Caecilius completamente, sem nem mesmo reconhecer o imenso poder de Caecilius, o que até a surpreendeu. Naquele momento, Mordo entrou cambaleando na cena, ainda se recuperando dos ferimentos. Wong correu para ajudá-lo. Você está bem? Mordo balançou a cabeça silenciosamente. Enquanto os 2 conversavam, Stephen Doutor Estranho, que estava observando em silêncio, falou de repente. Ancião, posso lhe fazer uma pergunta? Dormammu realmente garante vida eterna? A pergunta congelou a sala. Todos se viraram para encará-lo, chocados. O ancião o encarou por um momento antes de responder. Essa é uma eternidade falsa. Dormammu engana seus seguidores. Depois disso, eles se tornam parte da dimensão das trevas, condenados ao tormento eterno. Nesse ponto, eles deixam de ser humanos. Quanto mais os humanos temem a morte, mais poder Dormammu ganha. Sua força se alimenta do nosso medo. Ela ofereceu suas palavras como um aviso, mas Doutor Estranho pareceu impassível. Talvez influenciado pelo poder que vira em Caecilius, ele retrucou. Acho que existe outro jeito, assim como você. Eu vi as páginas que faltam no livro de Cagliostro. O olhar do ancião endureceu. Escolha bem suas palavras, doutor. Vendo a reação dela, Doutor Estranho continuou. O que houve? Não gosta de ouvir a verdade? Talvez você nem saiba do que está falando, disse o ancião gravemente. De longe, Mordo perguntou. Do que vocês 2 estão falando? Ignorando, Doutor Estranho se voltou para o ancião. Estou falando da sua longevidade, do seu segredo para a vida eterna. As próximas palavras de Doutor Estranho chocaram a todos, incluindo Mordo, Wong e os outros magos presentes. Suspeito que você esteja extraindo o poder da dimensão negra para prolongar sua vida. Mordo imediatamente refutou. Isso é impossível. Doutor Estranho insistiu. Eu vi o ritual nas páginas que faltam. Entendo como você fez isso. A sala ficou em silêncio. A anciã olhou para ele, sem dizer nada por um instante. Finalmente ela falou. Os fanáticos de Dormammu já se reuniram. Agora é sua vez de lidar com eles. Abrindo um portal, ela atravessou e desapareceu. No momento em que ela desapareceu, Mordo se voltou contra Doutor Estranho. Você ao menos sabe o que está dizendo? Eu sei exatamente o que estou dizendo. Estou relatando fatos, respondeu Doutor Estranho calmamente. Mordo franziu a testa. Ela não é quem você pensa, e você não tem o direito de dizer isso. Você não entende o fardo que ela carrega. Quando a discussão estava prestes a piorar, Caecilius, que estava observando em silêncio, falou. Stephen Doutor Estranho, aconselho você a não seguir esse ritual. Morrice, que até então estivera em silêncio, zombou. O poder de Dormammu é tão grande que até o ancião o cobiça. Por que ele não deveria persegui-lo? Não dê ouvidos a ele. Ignorando Morrice, Doutor Estranho virou-se para Caecilius, visivelmente atordoado. Você também viu o ritual?
Por que eu não deveria prosseguir com isso? Sob os olhares intensos daqueles ao seu redor, Caecilius permaneceu composto. Claro que já vi, ele respondeu. Fazendo uma pausa, ele gesticulou em direção a Morrice, apontando as manchas roxas escuras sob seus olhos, corrompidas pela energia escura. Olhe para ele. Isso deve te dar uma pista. O poder sombrio de Dormammu não é algo facilmente controlável. Ele corrompe sua alma, levando-o à degradação constante. A todo momento sua mente está sob ataque. No momento em que sua vontade vacilar, você se tornará um fantoche de Dormammu. Você não será mais você mesmo. O olhar de Caecilius tornou-se penetrante. Nem todos podem ser como o ancião. Se você está disposto a suportar esse estado miserável, então vá em frente e tente. Doutor Estranho hesitou, olhando instintivamente para Morrice. No fundo, ele sabia que Caecilius estava dizendo a verdade. Não deu ouvidos a ele. Morrice tentou argumentar, mas suas palavras foram cortadas quando uma energia dourada fechou sua boca. E você? Perguntou o Doutor Estranho, virando-se para Caecilius. Wong e Mordo também concentraram sua atenção nele. Não sou nada como ele. Minha vontade é livre. Acredito sinceramente no grande, o salvador deste mundo. Caecilius sorriu. O poder do meu mestre é sagrado, diferente do de Dormammu. Basta me comparar a ele. Wong e os outros hesitaram. De fato, Caecilius não apresentava sinais de corrupção. Na verdade, seu corpo parecia mais jovem e saudável do que nunca. Franzindo a testa, Doutor Estranho perguntou. Você continua chamando seu Deus dimensional de Salvador do mundo. O que quer dizer? Capítulo 320. Caecilius fez uma breve pausa, sorriu e explicou. O Grande previu 2 eventos catastróficos para a Terra. O primeiro foi a Batalha de Nova York, que já aconteceu. Presumo que todos vocês a conheçam. O segundo, no entanto, ainda não ocorreu. É algo que ele chama de evento de dissolução. Embora eu não saiba exatamente o que esse evento de dissolução implica, ele será, sem dúvida, uma catástrofe devastadora para a humanidade, com um número de mortes inimaginável. Acredito que somente depositando nossa fé no Grande poderemos evitar esta calamidade. Só ele pode nos salvar. Ao ouvir as palavras de Caecilius, Wong, Mordo e Stephen Doutor Estranho congelaram em choque. Até Morrice demonstrou um lampejo de espanto em sua expressão. O evento da dissolução? O que é isso? Até mesmo um deus dimensional consideraria isso um desastre. Eles não acreditavam que Caecilius estivesse mentindo. Não havia motivo para isso. Quando tal evento ocorresse, a verdade seria evidente. Se o que ele disse fosse verdade, então a humanidade estava de fato enfrentando uma crise insondável. Stephen Doutor Estranho balançou a cabeça, libertando-se desses pensamentos perigosos. Caecilius olhou para o grupo e sorriu. Todos vocês testemunharam o poder que possuo, disse ele. Ao depositar sua fé no Grande, você pode adquirir esse mesmo poder. O Grande é imparcial. Enquanto vocês forem seus seguidores, ele lhes concederá sua força. Ele gesticulou em direção a Pel e aos outros que estavam próximos. Ao ver o gesto do líder, a dúzia de magos imediatamente exibiu seus poderes. Embora fraca, a energia que emanava deles era inegavelmente divina e potente. Observando isso, Doutor Estranho e os outros ficaram visivelmente abalados. Até mesmo magos comuns receberam tal poder. Caecilius continuou com um sorriso. Você sabe que usar magia requer pegar energia emprestada de dimensões. Essa energia não vem de graça. Você tem que pagar o preço, como um empréstimo em que as dimensões são seus credores. Perder o paladar é só o começo. Nos piores casos, você perde a própria alma. Será que esse custo realmente vale a pena usar magia? Doutor Estranho e os outros hesitaram. Suas palavras soaram como pedras no caminho. Caecilius prosseguiu. Mas o meu Grande é diferente. Ele é grandioso, altruísta e compassivo com a humanidade. Ele não exige nada em troca, nem mesmo a sua alma. Tudo que ele pede é sua fé e, em troca, ele lhe dará poder divino ilimitado. O silêncio caiu sobre o grupo. Apenas fé? Até Mordo, normalmente firme e calmo, parecia visivelmente abalado. Tal arranjo parecia bom demais para ser verdade, semelhante à caridade. Até mesmo os Vishanti, a trindade da magia branca de quem Camartage tomou emprestado seu poder, exigiram um custo, embora menor. Mas aqui estava Caecilius, alegando que, apenas acreditando neste deus dimensional, eles poderiam ganhar poder sem nenhum preço? Como eles não ficaram chocados? Até mesmo o Doutor Estranho, que se orgulhava de sua determinação e confiança, sentiu sua mente vacilar como nunca antes. Talvez, eu possa tentar? Se algo parecer errado, sempre posso desistir. A ideia ficou firmemente plantada na mente de Doutor Estranho. Caecilius falou novamente, suas palavras fazendo até o coração firme de Wong tremer. O poder divino do Grande não só pode rejuvenescer você, como também permitir que você maneje magia proibida sem esforço. Você já me viu invocar o cajado do tribunal vivo sem uma relíquia. E além disso, os feitiços lançados usando o poder do Grande se tornam exponencialmente mais fortes. Suas palavras, como um sussurro do diabo, permaneceram em seus ouvidos. Doutor Estranho, Wong e Mordo sabiam no fundo que Caecilius provavelmente estava dizendo a verdade. Eles viram as mudanças em sua aparência e testemunharam o poder avassalador de sua magia em primeira mão. Até mesmo Morrice, já um seguidor devoto de Dormammu, pareceu incrédulo com as alegações de Caecilius. Mas era tarde demais para ele. Ele estava preso a Dormammu e não podia voltar. O silêncio continuou até que Doutor Estranho finalmente abriu a boca como se fosse falar. Wong, percebendo as intenções de Doutor Estranho, interrompeu rapidamente.
É melhor relatar isso ao ancião antes de tomar qualquer decisão. Ao ouvir as palavras de Wong, Doutor Estranho hesitou. Caecilius, no entanto, permaneceu calmo e sem pressa. Ele não sabia sobre Wong Mordo, mas estava confiante de que Doutor Estranho acabaria mudando de ideia. Afinal, recusar-se a acreditar no grande foi uma perda deles, não dele. Eu cuido dos fanáticos do Santuário de Londres, disse Caecilius. Os outros 2 santuários são com você. Com isso, ele se virou e saiu com Pel e os outros. O trio permaneceu em silêncio, atordoado por um momento, antes de se lembrar dos outros fanáticos que ainda precisavam ser eliminados. Deixando de lado seus pensamentos, eles rapidamente entraram em ação. Enquanto isso, Sid, que observava a cena de longe, suspirou. Caecilius realmente sabe falar. Ele até se lembrou do evento de dissolução que mencionei casualmente há muito tempo. Pensando no evento de dissolução, Sid não pôde deixar de balançar a cabeça. Afinal, o chamado evento de dissolução se referia a Thanos estalando os dedos. O estalo que apagou metade de toda a vida no universo foi mais tarde chamado de evento de dissolução pela SHIELD e outras organizações. Com 4 joias do infinito já em minha posse, eu realmente não consigo entender como Thanos conseguiria fazer isso. Balançando a cabeça novamente, Sid decidiu não pensar mais no assunto. Sua expressão ficou séria quando ele levantou a cabeça, muito parecida com a do ancião naquele momento. Ambos os olhares estavam fixos no céu. Sid podia sentir. A barreira protetora da Terra havia desaparecido completamente. Estava claro que Dormammu, o Senhor Sombrio da Dimensão Negra, agiria em breve. Contudo, não era isso que realmente o preocupava. Sem a barreira, uma conexão que ele não havia notado antes agora o alertava sobre uma crise iminente, uma ameaça que se aproximava constantemente. Finalmente Sid se lembrou do que havia esquecido. Os deuses antigos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 321. Sid relembrou as visões mortais ligadas ao artefato de Pedra Negra. Na visão, a rede e a barreira protetora da Terra haviam desaparecido. Logo depois, o deus ancião desceu. A razão para o desaparecimento da barreira foi simples. 3 templos sagrados foram destruídos. Na época Sid não havia feito a conexão, mas agora tudo ficou claro. Ainda assim, perceber isso agora era tarde demais. Não era apenas Dormammu, o governante da Dimensão Negra. Esse deus ancião também estava fadado a chegar eventualmente. Eu simplesmente não sei quando esse deus ancião vai aparecer. Sua expressão ficou sombria quando ele se lembrou dos eventos que testemunhou quando estava no nível 3 de divindade, usando o artefato de Pedra Negra. Durante esse tempo, ele empunhou palavras divinas e a luz do sol, desgastando 99% das camadas de energia da deusa anciã. Restava apenas uma recha de poder antes que ele pudesse realmente ferir a entidade. Mas esse último passo lhe escapou, não importa o que tentasse. No fim, ele caiu nas garras do deus ancião, tornando-se nada mais que uma marionete. Agora, com pouco tempo decorrido desde seu último uso do artefato de Pedra Negra, Sid percebeu que sua força não havia melhorado muito. Se enfrentasse o deus ancião novamente, suas chances de sobrevivência seriam mínimas. Dito isso, houve algumas mudanças. Naquele momento, uma grande reserva de energia de fé o cercava. Nos últimos dias, ele vinha evitando absorver lentamente a energia da fé. Em vez disso, permitiu que ela se acumulasse, planejando uma grande melhoria de uma só vez. Graças a esse acúmulo, a energia da fé agora era suficiente para elevar sua divindade ao nível 4, com um pouco de sobra. Com esse pensamento, Sid mudou seu foco para a energia da fé ao seu redor e começou a absorvê-la com um comando mental. Num instante, uma série de notificações ecoou em sua mente. Experiência em divindade mais 1. Experiência em divindade mais 1. Não demorou muito para que, após absorver 60% da energia da fé e deixar 40% intocada, ele parasse. No mesmo momento, uma nova notificação apareceu. Habilidade, Divindade 0, 2000 nível 4. Naquele instante, as 45 facetas de sua divindade atual emitiram luz radiante e começaram a mudar. Logo, uma joia deslumbrante com 72 facetas se materializou dentro dele. Finalmente, divindade de nível 4. Um sorriso apareceu no rosto de Sid quando ele começou a testar seu novo poder. Uma magia caótica carmesim cintilou em sua mão e atingiu o chão. Os tijolos vaporizaram ao contato, deixando uma cratera profunda. Este poder. Sid ficou atônito. Usando seus sentidos aguçados, analisou cuidadosamente as mudanças. Logo ele chegou a uma conclusão. Se a divindade de nível 3 aumentava suas habilidades em 70%, o nível 4 dobrava isso para 140%, um salto impressionante em poder. Incrível! E isso é só o nível 4. A excitação crescia dentro dele enquanto ele testava suas outras habilidades. Sua velocidade de voo aumentou para 45 vezes a velocidade do som. O alcance de suas palavras divinas expandiu-se para 192 quilômetros. Comparado à sua última batalha, onde ele destruiu 1000 robôs sentinelas, seu poder cresceu exponencialmente. A área de efeito do luz do sol agora alcançava quase 15 quilômetros, metade do tamanho de uma cidade. Sentindo toda a extensão de suas novas habilidades, Sid soltou um suspiro de alívio. Agora, ele estava confiante de que conseguiria romper as barreiras de energia do deus ancião. Entretanto, embora ele pudesse quebrar a barreira e causar danos reais, Sid ainda não tinha confiança em derrotar a entidade completamente. Em todas as visões mortais que ele teve antes, ele falhou em romper a barreira de energia do deus ancião.
A entidade mal se esforçou para acabar com ele. Quem sabia que outros poderes ela poderia esconder? A possibilidade de a força do Deus Ancião exceder as expectativas deixou Sid inquieto e tenso. Só espero que o Deus Ancião não desça tão cedo. Olhando para o céu azul claro, Sid murmurou. A realidade era diferente das visões. Suas ações alteraram os acontecimentos, deixando o futuro imprevisível. Com isso em mente, Sid decidiu aproveitar ao máximo o tempo restante. Ele enfiou a mão no seu anel espacial recém-forjado e tirou o cubo cósmico. O artefato azul repousava em sua mão direita irradiando luz. Olhando fixamente para o cubo, Sid se preparou. Agarrando firmemente, ele aplicou uma força imensa. Crack! O som de vidro quebrando ecoou. Bum! O cubo cósmico explodiu, liberando ondas de energia espacial azul. Quando o caos diminuiu, sua mão não continha nada além de fragmentos transparentes e uma única gema radiante emitindo um brilho azul intenso. Era a joia do espaço. Depois de guardar os fragmentos do cubo cósmico, Sid ergueu a gema. Ele conseguia sentir a energia instável da joia do espaço se tornando mais volátil sem o invólucro do cubo para contê-la. Ao mesmo tempo, a ausência do invólucro significava que a pedra podia liberar seu poder sem filtragem ou restrição. Espero que esta joia do espaço seja útil, Sid murmurou com os pensamentos acelerados. Quebrar o cubo cósmico foi uma aposta desesperada fruto da necessidade. Diante de uma crise avassaladora, ele não tinha outra escolha. Entre as joias do infinito, a joia do espaço era a que mais o atraía. No passado, ele até havia absorvido energia liberada pelo cubo cósmico. Uma ideia ousada tomou forma na mente de Sid. Talvez, em um momento crítico, ele pudesse usar a energia da joia do espaço para amplificar enormemente o poder destrutivo de luz do Sol. Pode ser sua única esperança de confrontar o terrível Deus Ancião. Em tal nível, somente as joias do infinito poderiam lhe oferecer alguma esperança e confiança. Com esse pensamento, Sid fechou o punho em volta da joia espacial brilhante, escondendo-a na palma da mão. No momento seguinte, ele o ativou. Envolto em luz azul, ele reapareceu em um local desconhecido. Vestido com seu traje preto do Messias, Sid saiu na rua sem hesitar pela primeira vez. As ruas escuras estavam cheias de figuras chinesas de pele amarela, e seus rostos e arredores familiares enchiam Sid de uma sensação de nostalgia. Olhando ao redor para as paisagens familiares, Sid não pôde deixar de suspirar. Hong Kong. Este lugar pertencia a uma nação conhecida e era o local de um dos 3 templos sagrados, o Santuário de Hong Kong. Sid lembrou que Dormammu havia invadido a Terra por Hong Kong. Se o Doutor Estranho não tivesse intervindo a tempo, o planeta inteiro teria sido consumido pela Dimensão Negra. Será que Dormammu e o Deus Ancião podem acabar em uma briga de cães? O pensamento divertiu Sid. Ambas as entidades buscavam invadir a Terra, embora com objetivos diferentes. Se seus caminhos se cruzassem, o conflito não estaria fora de questão. Foi exatamente por esse motivo que Sid veio para Hong Kong. Enquanto ele pensava, os chineses próximos congelaram, com os olhos fixos nele em choque. Este traje? É isso? Messias? Meu Deus, o que ele está fazendo aqui? A multidão ficou atônita. O Messias era conhecido por operar na América do Norte. O que ele estava fazendo na Ásia? Recuperando-se rapidamente do choque, a multidão, movida por instintos de autopreservação, começou a se dispersar. Correr. Capítulo 322. Com um grito alto, a multidão se dispersou e começou a fugir em pânico. Ao ver isso, Sid não ficou surpreso. Se essas pessoas tivessem ousado ficar apesar do perigo, isso teria surpreendido. Observando seus movimentos frenéticos, ele não tinha intenção de detê-los. Quando a rua ficou vazia, Sid fechou os olhos, pairando 2 metros acima do solo, e silenciosamente começou a esperar. À medida que sua presença se espalhava pelas ruas de Hong Kong, o caos se espalhava por toda a cidade. Cidadãos em pânico correram para empacotar seus pertences, desesperados para fugir da cidade. O caos aumentou, com engarrafamentos congestionando as ruas. O pânico começou a se espalhar de Hong Kong como um incêndio. Para o povo de Hong Kong, o Messias, um raro mutante de nível ômega, era sinônimo de desastre. Se não fugissem agora, quando fugiriam? Ficar pode significar que já é tarde demais. Graças à internet, a notícia da aparição repentina do Messias em Hong Kong se espalhou rapidamente pela Ásia. A especulação correu solta na internet. O Messias está em Hong Kong. O que ele está planejando? Alguém corajoso o suficiente para arriscar a vida para conseguir imagens? Precisamos ver o que está acontecendo. Logo, a notícia chegou à América, onde muitos foram pegos de surpresa por esse acontecimento. Ninguém conseguia entender por que seu Messias nativo havia viajado de repente para a Ásia. Ainda assim, alguns se consolaram com o fato de que ele não estava mais causando problemas em seu território. Por um breve momento, muitos se alegraram com o Schadenfreude. Enquanto isso, Irina e sua equipe de televisão receberam ordens de seu chefe. Eles começaram a trabalhar rapidamente. Boa noite, telespectadores. Sou a apresentadora de vocês, Irina. Ela cumprimentou com um sorriso doce, vestida com uma roupa vermelha vibrante. Tenho certeza de que todos estão curiosos. Por que o Messias foi de repente para Hong Kong? Qual é o propósito dele? Em resposta às suas perguntas, conseguimos capturar imagens das ruas de Hong Kong, dando a vocês as últimas atualizações sobre o Messias. Enquanto ela falava, a transmissão foi cortada para uma filmagem ao vivo das ruas onde o Messias estava presente.
Ainda não sabemos o que esse mutante maligno de nível ômega está planejando, ou como os militares responderão, disse Irina, sua voz doce enchendo as ondas de rádio. Fique ligado enquanto a situação se desenrola. Com o passar do tempo, a transmissão ao vivo ganhou mais força, com inúmeros espectadores concentrando sua atenção nas ações do Messias. Sokovia. Messias? Os olhos de Ultron brilharam de intriga. Observando os 1.200 robôs sentinelas que ele tinha acabado de criar, um sorriso se espalhou por seu rosto metálico. Talvez eu não tenha conseguido lidar com o terrível Cavaleiro Branco, mas certamente consigo lidar com você. Para Ultron, Messias poderia ser um mutante de nível ômega, mas ele era muito mais fraco que o infame Cavaleiro Branco. Os dados falavam por si. Messias lutou contra dezenas ou até centenas de sentinelas, muito diferente do poder devastador que Cavaleiro Branco havia demonstrado. A confiança surgiu nos circuitos de Ultron. Com 1.200 sentinelas, as habilidades de nível ômega do Messias logo pertencerão a mim, disse ele avidamente. Mesmo que os poderes do Messias não fossem tão assustadores quanto os do Cavaleiro Branco, eles ainda eram habilidades de nível ômega, valiosas mesmo assim. E esta era a oportunidade perfeita. Sob os olhos atentos do mundo, Ultron poderia exibir seu poder e incutir medo na humanidade. Seu sorriso se alargou. Escola Xavier para jovens superdotados. O que Sid está planejando? Murmurou Logan com a preocupação estampada no rosto. Esse garoto. Suspirou o professor Charles, a preocupação tomando conta de seu coração. Ele temia os inimigos que poderiam ter como alvo o Messias. A Irmandade dos Mutantes. Magneto e os outros estavam com a atenção fixada na transmissão. Torre Stark. Tony, junto com Natasha e Clint, assistiram com surpresa. Thor zombou. Este Messias compartilha a mesma posição que meu irmão? Não consigo entender o que é tão impressionante. Várias facções, da SHIELD às forças alienígenas e ao exército dos Estados Unidos, voltaram seu foco para o Messias, todos ansiosos para descobrir suas intenções. De volta às ruas caóticas de Hong Kong, Sid continuou sua meditação, esperando Dormammu, ou o Deus Ancião, descer. De repente, o som de passos interrompeu seu foco. Ao abrir os olhos, ele viu um grupo de pessoas se aproximando. Saudações, somos do Departamento de Lanças. Meu nome é Zanzen. Entre os 6 indivíduos vestidos com uniformes especializados, um homem de meia-idade cauteloso se apresentou. Ao ouvir o nome Departamento de Lanças, uma expressão peculiar passou pelo rosto de Sid. Departamento de Lanças? Mergulhando na memória, Sid relembrou alguns detalhes. Se a SHIELD governava o Ocidente, o Departamento de Lanças operava no Oriente. Ambas as organizações tinham escopo e influência semelhantes. Com essa percepção, Sid ignorou-os. Lançando um olhar rápido para os indivíduos superpoderosos que acompanhavam Zanzen, fechou os olhos novamente. Fique longe de mim. Não quero ser incomodado, disse ele friamente. O rosto de Zanzen caiu, uma mistura de frustração e resignação. Um de seus companheiros de equipe, visivelmente irritado, estava prestes a retrucar quando Zanzen levantou a mão para detê-lo. Entendemos, respondeu Zanzen educadamente. Vamos. Liderando sua equipe, Zanzen manteve a compostura. Depois de caminhar mais de 100 metros, acreditando que estavam fora do alcance da audição de Messias, um companheiro de equipe mais jovem chamado Li Shui expressou sua frustração. Irmão Zan, por que você me impediu de falar? Só porque ele é um mutante de nível ômega não o torna invencível. Eu também sou um mutante de nível 4. Não tenho medo dele. O tom de Li Shui estava cheio de desdém. Embora reconhecesse as habilidades superiores do Messias, ele acreditava que os mutantes de nível ômega não eram infalíveis. Afinal, eles ainda eram de carne e osso. Se pegos de surpresa, até mesmo um mutante de nível ômega poderia sucumbir. Claro, se o Cavaleiro Branco estivesse aqui, eu fugiria sem hesitar, murmurou. Mas e o Messias? Talvez eu até tenha uma chance de derrotá-lo. Os outros membros da equipe, igualmente poderosos e orgulhosos, compartilhavam sentimentos semelhantes. Sid, porém, estava alheio aos resmungos. Seu olhar permanecia fixo no céu, a testa franzida. Por que Dormammu ainda não apareceu? Capítulo 323. Em circunstâncias normais, Dormammu teria começado a invasão logo após a queda do templo. Mas agora, não havia sinal dele. Depois de pensar um pouco, Sid chegou a uma possível razão. Será que é porque o ancião ainda está vivo? Esta parecia a única explicação plausível para o atraso de Dormammu. Afinal, com o imenso poder do ancião, era natural que Dormammu procedesse com cautela. Talvez ele estivesse preparando algum plano tortuoso, esperando o momento perfeito para atacar. Enquanto isso, no santuário de Hong Kong, o ancião observava a cidade, imerso em pensamentos. O futuro mudou. Durante anos, ela passou incontáveis horas observando o futuro, incluindo o seu próprio. Cada vez que ela chegava a esse momento na linha do tempo, seu futuro se tornava uma tela em branco. Ela havia aceitado isso há muito tempo, entendendo que sua morte era provavelmente predestinada e inevitável. Ela não tinha intenção de mudar isso. Evitar sua morte pode trazer calamidades ainda maiores. Ao longo dos anos, ela frustrou inúmeras catástrofes, mas o infortúnio sempre voltava. A morte, ela acreditava, dava sentido à vida. Lembrava a todos da brevidade do tempo, incentivando-os a valorizar seus dias fugazes. Ela havia se preparado para esse passo, até mesmo planejando confiar tudo a Stephen Doutor Estranho quando chegasse a hora.
Mas agora, ela estava viva, observando os eventos se desenrolarem de maneiras totalmente irreconhecíveis em relação aos futuros que ela havia previsto. Sua expressão ficou complexa. Há muito tempo, ela sentirá uma força desconhecida alterando o futuro, causando mudanças sem precedentes. No entanto, ela jamais previra uma mudança tão profunda que até mesmo sua morte pudesse ser evitada. Não sei dizer se isso é uma bênção ou uma maldição, ela murmurou. Um futuro que se desviasse de seu curso previsto provavelmente anunciaria desastres ainda maiores. À medida que as horas passavam, a noite deu lugar à manhã. O céu estava carregado de nuvens de tempestade, e havia uma quietude agourenta no ar. Assim que as pessoas começaram a se adaptar à presença do Messias, com algumas até voltando para casa acreditando que nada aconteceria, o extraordinário aconteceu. Acima de Hong Kong, inúmeros pontos pretos apareceram no céu. O que é aquilo? Robôs sentinelas? Os cidadãos restantes olhavam em choque para os sentinelas densamente agrupados pairando acima. Os madrugadores que assistiram à transmissão ao vivo do Messias ficaram igualmente surpresos. À medida que chamavam outros para se juntarem, mais e mais pessoas voltavam sua atenção para a cena que se desenrolava. Irina, Torre Stark, Shield, Escola Xavier para jovens superdotados. O que esses sentinelas estão planejando? Eles estão prestes a... Antes que a especulação pudesse terminar, os 300 sentinelas no céu se moveram em uníssono, voando em direção a um único local. Todos sabiam onde ficava, a posição do Messias no coração de Hong Kong. Departamento de Lanças, Divisão de Hong Kong. Haha. Irmão Zhang, vamos ver o que o Messias faz agora. O alto e magro Li Shui, que aparentava ter cerca de 30 anos, tinha uma expressão presunçosa de desgosto. Desde que encontrou o Messias na noite anterior, ele estava irritado. Apesar de Zanzen impedi-lo de confrontar o Messias, sua insatisfação persistiu, arruinando seu sono. Agora, vendo centenas de sentinelas indo em direção ao Messias, ele não conseguia conter sua alegria. Ele pode ser um mutante de nível ômega, mas não é um cavaleiro branco. Seu poder não é tão absurdo. Li Shui zombou. No passado, o Messias havia lutado contra dezenas, às vezes centenas, de sentinelas. Como ele conseguiria lidar com tantos agora? E quem sabia quantos mais estavam a caminho? Seus companheiros, todos eles dotados de poderes extraordinários, compartilhavam expressões semelhantes de alegria presunçosa. Chega de papo. Vamos lá ver com nossos próprios olhos, ordenou Zanzen, liderando sua equipe em direção ao local do Messias. Em todo o mundo, inúmeros espectadores compararam o Messias ao Cavaleiro Branco, totalmente cientes da disparidade de força até mesmo entre mutantes de nível ômega. No coração de Hong Kong e sob o olhar atento de Magneto, os 300 sentinelas cercaram o Messias. Messias, é um prazer conhecê-lo. Você deveria saber quem eu sou. Uma voz mecânica emanou do sentinela líder. O tom ganancioso de Ultron continuou. Há 300 sentinelas aqui. Messias, pare de resistir. Renda-se, e eu prometo poupar sua vida. Não tenho intenção de danificar um corpo tão valioso. Sid franziu a testa, seu olhar fixo na máquina. Enquanto o mundo prendia a respiração, esperando uma briga, o inesperado aconteceu. Do coração de Hong Kong, uma enorme onda de energia preta e roxa irrompeu, espalhando-se rapidamente. Através da energia escura, uma dimensão estranha tornou-se visível, um espaço preto e roxo semelhante a um pântano que engoliu dezenas de arranha-céus em um instante. A energia continuou a se expandir, consumindo tudo em seu caminho a uma velocidade alarmante. Sentindo o perigo, Mordo e Stephen Doutor Estranho passaram por um portal com os rostos sombrios. É a dimensão negra, disse Mordo gravemente. Não podemos deixá-la se espalhar, ou tudo será consumido. O que é isso? Ultron, prestes a atacar o Messias, ficou atordoado. O que estava acontecendo naquela região? Algo a consumia? Até Ultron, com seus sistemas avançados, sentiu uma pontada de medo. Em todo o mundo, os espectadores que assistiram à transmissão ao vivo ficaram horrorizados com o fenômeno aterrorizante. Zanzen e sua equipe do departamento de lanças pararam no meio do caminho, com os rostos pálidos. O que é aquilo? Em meio ao choque coletivo, uma figura colossal e misteriosa emergiu da dimensão preta e roxa. O ser era enorme, seu corpo envolto em escuridão. 2 olhos brilhavam com uma luz branco-púrpura penetrante. Seu olhar caiu sobre a terra, cheio de ganância e desdém. Para esse ser, a humanidade não parecia nada mais do que insetos insignificantes a serem pisoteados. Capítulo 324. Quem é você? Que tipo de monstro é você? A voz de Ultron ecoou de dentro de um robô sentinela, seu tom cheio de choque. Olhando para a enorme figura negra parada na dimensão sobrenatural, os circuitos de Ultron zumbiam em descrença. Mas nenhuma resposta veio. Insetos. Talvez o ser tenha achado suas palavras ofensivas, ou talvez os robôs sentinelas em enxame o tenham incomodado. No momento seguinte, um clarão de luz roxa irrompeu. Um enorme raio de energia roxa foi disparado a uma velocidade inimaginável, alcançando o sentinela que abrigava Ultron em um instante. Confiante em sua forma metálica prateada, Ultron preparou-se para zombar, mas num piscar de olhos, o raio destruiu o robô. Estrondo. O sentinela se desintegrou completamente sob o poder implacável do raio de energia roxa, sem deixar vestígios. Bum, bum, bum. O raio varreu a área, aniquilando sentinela após sentinela, cortando prédios ao meio e destruindo vastas áreas da cidade. Inúmeras vidas foram perdidas em um instante.
Transferindo sua consciência para outro sentinela, Ultron ficou completamente abalado. Os sentinelas atingidos pelo raio foram destruídos sem resistência. 34 robôs desapareceram num piscar de olhos. Ultron percebeu que se não fosse pela distância entre os sentinelas restantes, a perda teria sido ainda maior. O povo de Hong Kong e os espectadores do mundo todo ficaram igualmente horrorizados com o poder destrutivo do raio roxo liberado pelo ser gigantesco. No meio desse caos, um detalhe se destacou. O Messias, de pé dentro do alcance do raio, levantou a mão direita, criando um escudo invisível que desviou o ataque. Fiel ao seu status de mutante nível ômega, a resiliência de Messias impressionou os espectadores. Embora não pudesse rivalizar com o Cavaleiro Branco, não deveria ser subestimado. Enquanto esse pensamento passava por suas mentes, Dormammu, observando da dimensão negra, também notou o Messias e ficou momentaneamente intrigado. Mas antes que ele pudesse falar, uma cena ainda mais chocante aconteceu. A paisagem urbana destruída, os sentinelas obliterados, os humanos mortos e os prédios destruídos, tudo começou a se recuperar. O tempo começou a voltar. Os espectadores que assistiram através de satélites e outros meios ficaram surpresos com essa visão. É isto. Reversão do tempo? Meu Deus! Eles não conseguiam acreditar no que viam, testemunhando algo que desafiava toda a lógica e ciência. Até cientistas como Tony sentiram que sua compreensão do universo se despedaçou. Olha o Messias! Enquanto o mundo cambaleava com a reversão, alguns espectadores atentos notaram algo notável. Enquanto toda a área retrocedia no tempo, o Messias permaneceu inalterado. A partir do momento em que o tempo começou a reverter, Sid percebeu a anomalia. Sua natureza e habilidades divinas o alertaram imediatamente, e ele resistiu sem hesitar. Com um leve esforço, ele se libertou da manipulação do tempo. Sid ficou momentaneamente surpreso com a facilidade com que escapou. Mas então ele se lembrou das limitações da reversão temporal em larga escala usando o olho de Agamotto. Se Caecilius conseguiu se libertar na linha do tempo original, não foi surpresa que ele também conseguisse. Olhando ao redor para o ambiente ainda em transformação, Sid murmurou: "A joia do tempo, isso é obra do ancião?" Enquanto a destruição ao redor dele retornava ao seu estado original, a voz de Ultron ecoou novamente. "Quem é você? Que tipo de monstro é você?" Ele ficou visivelmente abalado, mas sua atenção foi rapidamente atraída para outra coisa. Por meio de sua rede, ele observou a reversão do tempo quadro a quadro. Que tipo de poder é esse? Na dimensão negra, Dormammu, não afetado pela reversão do tempo, virou seu olhar em uma direção específica e berrou: "Ancião!" Uma figura vestida com vestes amarelas deu um passo à frente, o olho de Agamotto brilhando em verde em seu peito, sua mão direita emanando uma luz verde semelhante. Claramente foi o ancião quem lançou o feitiço do tempo. O ancião pairou no ar, preparando-se para confrontar Dormammu diretamente. "Dormammu, desta vez eu prevalecerei", ela declarou. Dormammu não demonstrou medo, seus olhos ardiam de fúria pelas inúmeras tentativas frustradas. Ultron, recuperando-se do choque da reversão do tempo, olhou incrédulo. Quem é agora? Outra potência inexplicável havia aparecido. Por que a Terra tem tantos seres estranhos e poderosos? Comparado a esses dois, até o Messias parecia menos significativo. Quando esse pensamento passou pela mente de Ultron, muitos outros que assistiam à cena sentiram o mesmo. Mas quando eles achavam que as coisas não poderiam piorar mais, a enorme figura negra na dimensão negra revelou um sorriso malicioso. "De acordo com o nosso acordo, o ancião é meu para lhe dar. Você cuida desse inseto terráqueo e se junta a mim mais tarde." Enquanto essas palavras ecoavam, a anciã, em pleno voo, virou-se para olhar para trás. Em todo o mundo, inúmeros espectadores voltaram sua atenção para os céus de Hong Kong. Sid também olhou para cima. Em um instante, a brilhante luz do dia sobre Hong Kong foi consumida pela escuridão, como se a noite tivesse caído de repente. As nuvens acima foram devoradas, e uma dimensão inteiramente nova começou a sobrepor a realidade. Um enorme vazio negro apareceu no céu, um espaço desolado cheio apenas de escuridão. Sussurros começaram a ecoar, fracos mas onipresentes. Risos. Era como se inúmeras vozes murmurassem diretamente nos ouvidos de todos os presentes, dizendo algo indecifrável. Toda Hong Kong ouviu. Num instante, expressões de dor se espalharam pelos rostos dos moradores da cidade, apenas para serem substituídas por fanatismo fervoroso. "Eu ouço o chamado do Deus. O Deus desceu. Ha ha ha." Gritos frenéticos irromperam de todas as direções. Capítulo 325. Os sussurros assustadores ecoaram pelos céus de Hong Kong. "Deus! O Deus desceu." Vozes fanáticas irromperam daqueles que ouviram os sussurros com os olhos brilhando de fervor. Eles olhavam para o vazio no céu como se estivessem contemplando a existência mais suprema. Mas o horror não se limitou às suas vozes. Seus corpos começaram a se distorcer sob uma força inexplicável. A pele escureceu, ficando preta e verde, parecendo decomposição. Olhos, bocas e até membros adicionais brotaram grotescamente em suas formas. Essa transformação grotesca não se limitou a Hong Kong. Através da transmissão ao vivo, o som se espalhou pelo mundo, causando caos em todos os cantos do planeta. "O que está acontecendo com meu corpo? Ah, me ajude." Pessoas comuns pegas desprevenidas sucumbiram instantaneamente. Mesmo aqueles com poderes extraordinários lutaram para manter a sanidade, gritando de terror diante do horror que se desenrolava. Então a situação piorou ainda mais. Do céu escuro como breu, um tentáculo enorme emergiu.
Sua superfície era negra como tinta, coberta por numerosos olhos carmesim e bocas escancaradas, repletas de uma escuridão infinita e dentes irregulares. Os olhos reviravam descontroladamente, e as bocas abriam e fechavam enquanto o tentáculo se contorcia. Os sussurros se intensificaram e se espalharam pelo mundo. No vazio, um hino inquietante ecoou, como um coro de inúmeras vozes em louvor. Curvem-se, criaturas miseráveis. Ofereçam sua fé, seu corpo e sua alma ao grande. Ó grande, tua vontade abrange todas as estrelas e a vida. Miseráveis mortais, venham, juntem-se ao grande. Escola Xavier para jovens superdotados. É o fim do mundo. Sentado em sua cadeira de rodas preta, o professor Charles Xavier lutava para manter a sanidade. Observando seu corpo e mente começarem a sucumbir à loucura, e vendo Logan e os outros se perderem no frenesi, o desespero tomou conta de seu rosto. Que tipo de criatura era essa? Se tal monstro tivesse descido sobre a Terra, tudo estaria realmente acabado. Suas habilidades telepáticas incomparáveis, mesmo quando levadas ao limite, não resistiram às distorções mentais. Sua mente oscilava à beira do abismo, tomada por pensamentos fervorosos que ele mal conseguia reprimir. Se esse era o seu estado, que esperança as pessoas comuns tinham? Charles não tinha respostas, apenas desespero. Torre Stark. Barton, o que está acontecendo com você? Os olhos horrorizados de Thor percorreram seus aliados. Stark, Natasha e os outros estavam perdidos na loucura, e até Thor começou a sentir as mudanças em si mesmo. O que está acontecendo comigo? Pai. Ele percebeu que um ser aterrorizante havia chegado, um que poderia consumir não apenas Midgard, mas também ele. Loki, meu irmão. Pai e mãe. Thor sussurrou desesperadamente, sem saber se alguém poderia salvá-lo ou salvar o reino. Hong Kong no local. Até mesmo Ultron, uma forma de vida sintética, sentiu medo arranhando sua consciência artificial. Embora sua natureza digital lhe proporcionasse alguma proteção, ele percebeu que não duraria muito. O poder corruptor do tentáculo negro se intensificou, e aqueles que sequer o olhavam sucumbiam à loucura e à mutação. Que tipo de horror é esse? O antes confiante Ultron sentiu um arrepio, uma emoção que nunca imaginou que sentiria. O mundo era muito mais perigoso do que ele imaginara. Suas ambições de se tornar um deus agora pareciam ridículas. Comparado ao ser que corrompia tudo que tocava, até o Messias parecia insignificante. O poder de um mutante de nível ômega poderia neutralizar tal força? Enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Ultron, os incontáveis olhos vermelhos do tentáculo de repente giraram, todos fixos em um único local, o centro da cidade de Hong Kong, posição do Messias. Sob o olhar malévolo, tentáculos de poder corruptor surgiram em sua direção com extrema precisão. Ainda mantendo a consciência, Ultron se virou reflexivamente para olhar. Seus sensores congelaram. O Messias flutuava no ar, seu corpo emanando um leve brilho branco. Sua expressão era serena, sua forma imaculada, intocada pela corrupção. Era como se os sussurros, o tentáculo negro e a própria loucura não pudessem alcançá-lo. Como isso foi possível? A mente digital de Ultron vacilou. Como o Messias pôde permanecer inalterado enquanto todos os outros sucumbiam? Até mesmo o Deus sombrio por trás do vazio negro pareceu momentaneamente atordoado. A voz assustadora reverberou pelos céus. Inseto, você resiste à minha influência? Como você está fazendo isso? Curiosidade e descrença encheram o olhar do Deus das Trevas enquanto ele olhava para o Messias. Sid, com a testa franzida, observou o caos ao seu redor. Ele havia previsto uma calamidade com a chegada do Deus Ancião, mas não esperava a escala de devastação causada por essa pequena mudança de local. A Terra estava condenada? Só de olhar para o estado de Hong Kong, ele conseguia imaginar a catástrofe se desenrolando no mundo todo. Enquanto esses pensamentos cruzavam sua mente, uma mudança repentina ocorreu. Uma luz verde radiante brilhou à distância. Virando-se para ele, Sid viu o olho de Agamotto no pescoço do ancião brilhando com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. A mão da anciã emitiu o mesmo brilho verde enquanto ela invocava uma imensa força temporal mirando no tentáculo do Deus Ancião. Maldito, mortal! O rugido enfurecido do Deus Ancião ecoou, mas a magia do tempo fez efeito. Sid observou o tentáculo negro recuar, aparentemente revertendo no tempo. O vazio acima de Hong Kong se contraiu, puxando o tentáculo de volta para si até que ele desaparecesse completamente. A presença do Deus Ancião foi apagada da linha do tempo atual. Ou melhor, apenas o Deus Ancião foi afetado pela magia do tempo, retornando a um estado anterior à sua chegada. À medida que o vazio negro desaparecia, as transformações grotescas em Hong Kong e no mundo começaram a desaparecer. Os corpos e mentes das pessoas lentamente retornaram ao normal, como se estivessem acordando de um pesadelo. Até Sid sentiu algo estranho. As memórias do Deus Ancião começaram a se confundir, como se alguém estivesse tentando apagá-las da existência. Franzindo a testa, ele resistiu à alteração, recusando-se a abrir mão da verdade. Capítulo 326. Enquanto as forças temporais tentavam apagar memórias e distorcer a realidade, o núcleo divino e a divindade inata de Sid resistiram instintivamente. Em instantes, suas memórias foram restauradas à clareza. Será que
Observando as mutações que desapareciam em inúmeras pessoas, Sid percebeu uma coisa. Tudo o que foi causado pelo Deus Ancião foi revertido? Era como se o Deus Ancião nunca tivesse aparecido e todas as suas influências tivessem sido apagadas. Essa teoria foi rapidamente validada. Em pouco tempo, a população de Hong Kong voltou ao normal, recuperando a sanidade. O que aconteceu comigo? Eu estava sob influência de alguma coisa? Discussões surgiram enquanto as pessoas tentavam dar sentido às suas memórias fragmentadas. Devido à reversão do tempo direcionada ao Deus Ancião, a maioria das pessoas reteve apenas impressões vagas do que havia acontecido, como fragmentos de um sonho. No entanto, o impacto global foi inegável. Hong Kong. Meu Deus, será que todos nós enlouquecemos? Eu estava adorando o monstro? Vozes chocadas encheram o ar. Torre Stark. Thor, o que aconteceu conosco? Tony Stark e os outros trocaram olhares perplexos. Escola Xavier para jovens superdotados. O professor Charles Xavier, ao recuperar o controle, ficou completamente abalado. Aquilo foi manipulação do tempo? Durante a transmissão, ele observou a anciã vestida de amarelo exercer seus poderes com a mente empolvorosa. Apesar do alívio temporário, sua preocupação persistia. Se esse fosse realmente o poder do tempo, ele apenas teria adiado o inevitável. Aquela entidade aterrorizante certamente retornaria e quando isso acontecesse, o que eles poderiam fazer? Charles duvidava que um feito tão monumental, reverter o tempo, pudesse ser realizado repetidamente sem consequências graves. No local, Hong Kong, Ultron ficou imóvel, impressionado com o que acabará de testemunhar. A dimensão negra. Ancião, o que você fez? Como ousa me ignorar? Os olhos de Dormammu brilharam de fúria. Não sendo afetado pelo tempo, ele manteve plena consciência do que havia acontecido. A audácia do ancião em interferir em seus planos, tratando-o como algo secundário, o enfureceu. Antes que Dormammu pudesse retaliar, o ancião agiu novamente. Sid notou uma marca vermelha escura brilhando na testa do ancião, o sinal inconfundível da influência de Dormammu. Era evidente que ela estava recorrendo à força ao poder da dimensão negra sem o consentimento de Dormammu. Com um movimento decisivo, o ancião atingiu o chão. Uma onda de energia espacial envolveu Hong Kong. O que é isso? Sid examinou os limites brilhantes da cidade e a reconheceu instantaneamente. Magia da dimensão espelhada. Sua mente rapidamente se lembrou dos detalhes. A dimensão espelho era uma réplica separada e espelhada da realidade. Embora aqueles dentro dela não pudessem afetar o mundo real, ela permitia a contenção e o controle dos eventos. Sid percebeu que agora eles estavam dentro desse reino isolado, uma réplica de Hong Kong. Antes que ele pudesse refletir mais, o ancião lançou mais 2 feitiços de grande escala. Um brilho vermelho e um brilho verde varreram a dimensão do espelho. Que tipo de magia é essa? A curiosidade de Sid aumentou. Momentos depois, o mundo ao seu redor ficou em completo silêncio. Nenhum som podia ser ouvido, um silêncio arrepiante e sinistro. Seria este um feitiço para isolar sinais auditivos e informativos? Enquanto pensava nisso, Dormammu perdeu a paciência. Ser ignorado e ter seu poder roubado bem na sua frente era intolerável. Estrondo. Um enorme raio de energia roxa foi disparado da boca de Dormammu em direção ao ancião. Percebendo o perigo, o ancião rapidamente conjurou um portal. Com um gesto preciso, ela redirecionou o feixe através de um portal e para fora de outro. A energia redirecionada atingiu Dormammu diretamente no rosto. Estrondo. Embora ileso, o ataque empurrou Dormammu para trás, deixando-o furioso de humilhação. Enfurecido, ele lançou um raio ainda maior, 10 vezes maior que o primeiro. Desta vez, em vez de mirar no ancião, Dormammu mirou nos limites da dimensão do espelho. Rachadura, rachadura. Os limites brilhantes se estilhaçaram como vidro sob o imenso poder, fragmentos se dissolvendo no nada. Eles foram empurrados de volta à realidade. O retorno repentino do ancião, do Messias, e do vazio deixaram os espectadores perplexos. O que aconteceu? A confusão rapidamente se transformou em terror quando o céu escureceu novamente. Um enorme vazio surgiu, sinalizando a nova invasão do Deus Ancião. Em todo o mundo, do diretor da SHIELD, Nick Fury, ao professor Xavier e aos milhões que assistiam, o desespero se instalou. Como alguém poderia deter uma força tão avassaladora? No local, Hong Kong. O ancião se voltou para o Messias, enviando-lhe uma mensagem telepática. A expressão de Sid mudou enquanto ele processava a informação. O ancião cuidaria de Dormammu, deixando Sid para atrasar o Deus sobrenatural. Só me dê algum tempo, dizia a mensagem dela. Enquanto voava em direção a Dormammu, a anciã suspirou. A entidade acima, o Deus Ancião, não era menos aterrorizante que Dormammu. Talvez até mais. Ela não esperava que o Messias tivesse sucesso, mas esperava que ele pudesse adiar o inevitável até que ela pudesse intervir. Observando sua figura se afastando, Sid desviou o olhar para o céu. Finalmente, ele entendeu o propósito do segundo feitiço. Os tentáculos negros do Deus Ancião ficaram borrados, como se estivessem obscurecidos por um mosaico. Capítulo 327. Enquanto Sid observava a aparência pixelada do tentáculo do Deus Ancião, um lampejo de compreensão cruzou seus olhos. Então esse é o segundo feitiço que o ancião lançou? Agora fazia sentido porque ela havia partido com confiança para lidar com Dormammu. De fato, enquanto o tentáculo negro do Deus Ancião pairava ameaçadoramente, sua influência corruptora foi completamente neutralizada. Ninguém sucumbiria à loucura desta vez. De cima, uma mensagem telepática ecoou.
Inseto insignificante, agora que a mulher não está mais interferindo, vamos ver como você resiste a mim. Seu único destino é se tornar meu fantoche. Lendo as palavras do deus ancião, Sid olhou para o tentáculo escuro com um vislumbre de determinação. Ele precisava desenhar a forma completa do deus ancião para este plano. Enquanto ele pensava em sua estratégia, o mundo assistia à transmissão com a respiração suspensa, incapaz de desviar o olhar apesar do perigo iminente. Não há mais som. E mosaico. O alívio tomou conta dos espectadores quando eles perceberam que a ameaça imediata de insanidade havia sido mitigada. O Messias está enfrentando o monstro dos tentáculos? Transmissão ao vivo. A voz de Irina tremia enquanto ela se dirigia ao público. Espectadores, parece que a intervenção militar não será necessária. Desta vez, parece que o Messias não vai sobreviver. Sua voz ficou mais suave, quase um sussurro. Quando o Messias morrer, eu me pergunto, quando chegará a nossa vez? Suas palavras melancólicas silenciaram o público, enchendo-o de desespero. Embora suas lembranças do deus ancião fossem nebulosas, resquícios de seu poder apocalíptico permaneciam em suas mentes como um pesadelo. E quanto ao Messias? Seu destino parecia selado. Escola Xavier para jovens superdotados. O professor Charles Xavier assistiu à transmissão com profunda preocupação. Devido às suas habilidades telepáticas, o caos recente ainda estava vívido em sua mente, repetindo-se como um pesadelo. Diante de um poder tão além da compreensão, como o Messias poderia sobreviver ileso? Charles não tinha esperança de um resultado positivo e se preparou para o pior. Seu suspiro ecoou no silêncio da sala, desanimando ainda mais Logan e os outros. Torre Stark. Será que meu irmão vai aparecer? Se ele estivesse aqui. Thor murmurou com um tom de voz que misturava esperança e pavor. Comparado ao Messias, Thor sentia mais fé em seu irmão, o Cavaleiro Branco. Se o irmão dele estivesse aqui, talvez a situação melhorasse. Mas será que até mesmo o Cavaleiro Branco conseguiria vencer uma força tão avassaladora? Thor não tinha certeza. Ele esperava que seu irmão aparecesse para lutar ou fugisse da Terra de vez. Tony e os outros compartilharam pensamentos semelhantes, rezando silenciosamente por um milagre. Hong Kong, a 1 quilômetro de distância. Os agentes do departamento de lanças ficaram sem palavras, olhando para a cena apocalíptica no céu. Quebrando o silêncio, Li Shui zombou. Estamos condenados, mas pelo menos o Messias cairá primeiro. Isso é um pequeno consolo. Sua inveja e desdém por Messias, o mutante intocável de nível ômega, vieram à tona. Se o Cavaleiro Branco estivesse aqui, Li Shui poderia ter hesitado. Mas Messias? Não muito tempo atrás, Li Shui chegou a cogitar a ideia de derrotar o próprio Messias, se tivesse a oportunidade. Se alguém como ele pôde desafiar o Messias, como poderia enfrentar essa monstruosidade apocalíptica? A morte do Messias era inevitável. Era apenas uma questão de tempo. Na cena, os pensamentos de Ultron refletiam os de Li Shui e dos outros. Se o Messias lutou contra algumas centenas de sentinelas, como ele poderia enfrentar esse horror cósmico? Até mesmo a ambição de Ultron de ascender à divindade agora parecia absurda em retrospectiva. Comparado ao tentáculo do deus ancião e à presença sombria de Dormammu, o Messias parecia insignificante. Enquanto o mundo se preparava para o pior, o tentáculo negro se moveu. Com o estrondo sônico, ele disparou em direção a Sid a uma velocidade quase rápida demais para ser percebida. Sid havia previsto o ataque. Com um leve movimento do corpo, ele desviou do impulso do tentáculo, que parecia uma lança. Os ventos cortantes que ele gerava cortavam o ar, passando por ele como lâminas. Não posso usar o luz do sol diretamente. Sid calculou seu próximo movimento. Naquele momento, sua mão irrompeu em uma luz azul. Um enorme feixe de energia foi disparado, estendendo-se por 300 metros em um instante. Experiência de raio espiritual mais um. Com um movimento rápido, Sid balançou o raio espiritual como uma espada, cortando o tentáculo que recuava enquanto ele preparava outro ataque. O raio atingiu o tentáculo negro, cortando-o até a metade. Sangue negro, brilhando com um brilho estranho, escorria do ferimento. O poder não é suficiente. Ao ver o tentáculo parcialmente decepado, a expressão de Sid ficou sombria. Mesmo sem a energia escura protetora que o deus ancião normalmente empregava, o tentáculo ainda era incrivelmente resistente. E ele nem conseguiu cortá-lo completamente. Tony Stark e os outros que observavam de longe sentiram um arrepio. O raio espiritual, um poder aparentemente imparável, não conseguiu cortar completamente o tentáculo. O Messias foi realmente superado? A esperança diminuiu e o desespero se instalou. O rosto de Li Shui oscilava entre a infelicidade e a desesperança. A conclusão era inevitável. Todos sabiam disso. De volta ao campo de batalha, Sid permaneceu calmo apesar das circunstâncias. Embora ele não tivesse cortado o tentáculo, seu verdadeiro objetivo havia sido alcançado. No vazio, o deus ancião rugiu em fúria, sua raiva palpável. O mortal ousou feri-lo? Sid sorriu ao sentir uma pulsação telepática vinda do vazio. É só isso que você tem? Nem mesmo um deus ancião é invencível. Insecto insolente. A fúria do deus ancião ecoou pelo campo de batalha, sua presença se intensificando. Capítulo 328. No momento seguinte, uma cena surpreendente se desenrolou diante de inúmeros espectadores atônitos. O vazio escuro no céu se expandiu de repente. Então, tentáculos negros indescritíveis emergiram da escuridão. Finalmente seus olhos contemplaram uma imensa figura escura como breu. As cidades ao redor pareciam insignificantes em comparação.
Seu tamanho era impressionante, abrangendo dezenas de quilômetros, comparável a uma cidade inteira. Flutuando no céu, sua forma maciça era cercada por incontáveis tentáculos negros e retorcidos. Em seu centro havia um olho gigantesco, parcialmente obscurecido pela distorção, mas brilhando fracamente com uma tonalidade carmesim assustadora. Ao verem essa visão horrível, inúmeras pessoas ficaram boquiabertas, cobrindo a boca e com os olhos arregalados de terror. O que é esse monstro? Um ser tão grande que é como uma cidade? Mesmo sem considerar suas outras capacidades, seu tamanho gigantesco sozinho poderia destruir uma cidade inteira. Este é um Deus verdadeiro? Divino, por favor, perdoa nossas ofensas. Não, eu não quero morrer. Não me mate. Medo e desespero tomaram conta de inúmeras pessoas enquanto elas desmoronavam sob o peso dessa existência incompreensível. Como alguém poderia se opor a tal ser? Naquele momento, ninguém acreditava que o Messias pudesse prevalecer. Mesmo que o herói do manto branco estivesse ali, ele provavelmente também encontraria seu fim. Enquanto Tony e os outros afundavam no desespero, Sid observou o obscuro e antigo velho, murmurando inconscientemente, parece um ouriço do mar preto. No entanto, não havia tempo para admirar sua forma. O ancião, com seu corpo do tamanho de uma cidade recém-surgido, agiu imediatamente. Uma energia negra sinistra envolveu seu corpo, formando uma camada de proteção semelhante a uma armadura. No instante seguinte, o ar foi preenchido com estrondos sonicos enquanto seus tentáculos negros disparavam para frente como lanças, mirando Sid. Enquanto isso, sentindo o perigo, o ancião, guardando a entrada da dimensão negra, olhou em sua direção. Nada bom. Mas era tarde demais para ela intervir. Ancião, lutando comigo e ousando se distrair. O sorriso de escárnio de Dormammu ecoou. No momento seguinte, ele liberou seus poderes, restringindo o ancião. Simultaneamente, seu olhar se voltou para o campo de batalha da Terra, com uma pitada de surpresa brilhando em seus olhos. Essa criatura com tentáculos parece incrivelmente forte. De onde veio? Por que nunca ouvi falar dela? No entanto, uma vez que aquele inseto insignificante fosse derrotado, esta criatura poderia vir em seu auxílio. Nesse caso, o ancião certamente pereceria. Dormammu sorriu ao pensar nisso. Enquanto Dormammu se deleitava em sua imaginação, e outros acreditavam que o Messias estava condenado, Sid, escapando por pouco do ataque dos tentáculos, ativou sua habilidade de nível ômega, Luz do Sol. Um vento forte agitou seu manto, criando um som ressonante. Uma aura intangível emanava dele, etérea, misteriosa e sobrenatural, como se ele fosse o centro do universo. Num instante, a luz do sol se intensificou no céu. Um fluxo infinito de luz solar convergiu em sua direção. Ao mesmo tempo, uma luz platina aterrorizante irradiava do corpo de Sid. A luz do sol do ambiente e a luz de dentro dele se combinaram, liberando um brilho avassalador por todo o ambiente. 1 quilômetro, 5 quilômetros, 15 quilômetros. Em poucos instantes, o brilho platinado engolfou uma vasta extensão aparentemente infinita. Uma força aterrorizante emergiu. A umidade e a poeira no ar desapareceram num instante, limpas como se tivessem sido apagadas da existência. Eles realmente desapareceram, violando a lei da conservação de energia. Considerando os efeitos evidentes de seu poder divino, Sid restringiu todo o seu potencial, hesitando em liberá-lo em seu alcance máximo. Num raio de 15 quilômetros, a luz do sol brilhava ainda mais forte. O que é isso? Uma parte significativa do corpo do ancião estava envolta em luz, sua forma grotesca cheia de choque. Ele sentiu uma força de apagamento desconhecida mirando a energia negra que cobria seu corpo. Em instantes, camada após camada de sua energia negra foi eliminada. Podia sentir isso. Essa energia havia desaparecido para sempre, impossível de recuperar. Que tipo de poder era esse? O impacto aterrorizante da luz emergiu. Os tentáculos negros que avançavam em direção a Sid foram repelidos diretamente pela luz radiante que ele emitiu. Por um momento, as duas forças chegaram a um impasse. Enquanto o velho cambaleava em choque, aqueles em Hong Kong e ao redor do mundo ficaram igualmente atordoados. Acima de Hong Kong, a colossal criatura negra colidiu com o radiante Messias. Apesar da altitude, parte da luz inevitavelmente atingiu o solo. Em locais distantes, Mordo e Stephen Doutor Estranho observaram com admiração os telhados dos arranha-céus começarem a desaparecer. Inúmeros materiais se desintegraram, transformando-se em pó, decompondo-se em átomos e, por fim, completamente apagados. Se não fosse pela evacuação de inúmeras pessoas para as ruas devido ao desastre, o número de mortos teria sido inimaginável diante de uma destruição tão aterrorizante. Se não me engano, essa é a habilidade ômega do Messias, certo? Stephen Doutor Estranho perguntou inexpressivamente. Mordo, que estava por perto, murmurou. Acho que você está certo. Essa cordilheira. Qual a distância? Perguntou Stephen, chocado. Quanto de Hong Kong foi envolvido? Se ele se lembrava corretamente, a última vez que o Messias usou essa habilidade, seu alcance era de apenas 2 quilômetros. Qual era o alcance agora? Em outra frente, Ultron calculou a resposta. Quase 15 quilômetros. Esse alcance era equivalente à metade do tamanho de uma cidade média. Essa era realmente uma habilidade ômega? Quando o poder do Messias atingiu um nível tão assustador, ele não conseguia acreditar. Perto dali, membros da SHIELD estavam paralisados. A habilidade ômega dele é tão poderosa? Impossível. Li Shui não conseguia acreditar, não estava disposto a aceitar a realidade diante dele.
A visão de inúmeros telhados apagados preencheu sua visão. Uma capacidade tão devastadora de aniquilar matéria em uma área tão vasta? Isso foi real? Como mutante ômega, esse poder era mesmo possível? A mente de Li Shui ecoava com descrença. Ao lado dele, Zanzen e outros compartilharam pensamentos semelhantes. Observando de outro lugar, Irina, Professor X, Thor e outros ficaram igualmente atordoados. Na dimensão negra, Dormammu exclamou: "Este é um humano da Terra?" Perto dali, a expressão tensa da anciã relaxou um pouco, seus olhos revelando espanto. Enquanto as emoções estavam à flor da pele entre todos os presentes, Sid, enfrentando o antigo, permaneceu vigilante. Sob o brilho avassalador do sol, a camada de energia negra que cobria o antigo se desintegrou rapidamente. 10%, 50%, 90%. Capítulo 329. 99%. Rapidamente, Sid observou a barreira de energia do antigo diminuindo até os últimos resquícios. Na última vez, quando sua classificação divina estava apenas no nível 3, essa barreira final foi a causa de sua morte dentro das visões mortais. Mas agora, no nível 4. Sob seu olhar atento, a fina e teimosa camada de energia agarrada ao corpo do antigo se recusava a se dissipar, lutando tenazmente. Claramente, o antigo estava exercendo sua vontade, não querendo abrir mão dessa última camada protetora. Infelizmente, nenhum esforço poderia salvá-lo agora. Sob o brilho platinado aterrorizante do sol, os últimos traços da camada de energia derreteram como neve sob a luz escaldante do sol, desaparecendo completamente. Uma onda de dor irrompeu quando as partes do corpo colossal do antigo, envoltas em luz, começaram a se dissolver rapidamente. Pele negra se desintegrou. Sangue desapareceu. Inseto. Como seu poder é tão forte? A mente do velho tremeu violentamente. Ao testemunhar essa cena incompreensível, ele ficou completamente atordoado. O mero humano conseguiu feri-lo? Que poder era esse? No entanto, não havia tempo para mais reflexões. Sentindo sua forma se dissolvendo, o antigo explodiu em um acesso de raiva. No instante seguinte, seu enorme olho vermelho brilhou ameaçadoramente. Num piscar de olhos, um enorme raio vermelho foi disparado. À medida que o raio vermelho avançava, abrangendo mais de 10 quilômetros, sua presença aterrorizante era palpável. Quem poderia resistir a isso? O Messias, ele poderia sobreviver? Como se para confirmar os medos do mundo, sob a pressão do raio carmesim, a radiante habilidade ômega liberada por Sid começou a vacilar e a retrair-se. Centímetro por centímetro. Em apenas alguns segundos, a luz protetora ao redor de Sid encolheu para apenas algumas centenas de metros, lutando para se manter firme. Você me irritou, inseto. Espero que seu corpo não esteja completamente destruído. Preciso de uma boa marionete. As ondas telepáticas frias e zombeteiras do antigo reverberaram, mas não acreditou nem por um momento que esse inseto insolente pudesse durar muito mais tempo. Sob sua luz, só poderia haver um resultado para esse humano: aniquilação total. A cena avassaladora que se desenrolava acima dos céus serviu como prova inegável. Os céus queimavam em vermelho, o raio carmesim avançava firmemente, aproximando-se cada vez mais de seu alvo. 300 metros, 200 metros, 100 metros. O mundo inteiro ficou em silêncio, observando a cena se desenrolar com a respiração suspensa. Transmissões ao vivo. Irina murmurou solenemente. Parece que o Messias realmente acabou desta vez. Suas palavras suaves deixaram o público global em silêncio. Embora o Messias estivesse à beira da morte desta vez, ninguém sentiu triunfo ou alegria. Em vez disso, uma inexplicável sensação de pavor pairava sobre eles, uma percepção sombria de que sua vez poderia chegar. Na mansão X, o professor X, sentado em sua cadeira de rodas, sentiu o coração apertar, soltando um suspiro pesado. Sid. Ao lado dele, Logan soltou um grito de pânico. Embora estivessem preparados para esse resultado, testemunhar a morte iminente do Messias com os próprios olhos foi uma experiência amarga. Torre Stark. Tony Stark e seus companheiros também ficaram em silêncio. Hong Kong, o campo de batalha. Em outro lugar, o Doutor Estranho olhava fixamente para a cena. O Messias, apesar de ser tão poderoso, ainda não é páreo para aquela criatura horrível? Lembrando da luz imensa e radiante liberada por Sid momentos antes, Doutor Estranho ainda sentia uma persistente sensação de admiração. No entanto, mesmo uma força tão avassaladora falhou contra essa monstruosa entidade negra? Quão poderosa era essa criatura? Os pensamentos de Doutor Estranho foram refletidos por Mordo, que estava por perto e cuja expressão revelava um choque semelhante. Escudo. Não é de se admirar que o Messias seja chamado de mutante ômega. Tenho que admitir, o poder dele é realmente assustador. Eu o subestimei antes. Li Shui riu amargamente, com o rosto marcado pela frustração. Mas e agora? Ele ainda vai morrer. De que adiantava tanta força se ela no final levava isso? Cálculos de Ultron. Ultron, observando de longe, ficou surpreso e confuso. O Messias está mais forte do que antes? Ele está escondendo seu verdadeiro poder ou esse é todo o seu potencial? A demonstração avassaladora de força inegavelmente fez jus à designação de Ômega, mas comparado ao Titã Negro e a essa monstruosidade com tentáculos, ainda ficou aquém. Meu plano original de alcançar a divindade pode realmente ter sido possível. Ao ver o Messias liberar seu poder aterrorizante, Ultron sentiu uma pontada de arrependimento. Se ele tivesse tomado o controle do Messias, talvez seu plano de divindade tivesse dado certo. Mas agora era tarde demais. Base de comando militar.
Vários generais e dezenas de oficiais suspiraram coletivamente de alívio. O Messias estava finalmente prestes a morrer, um mutante ômega menos no mundo. No entanto, apesar do alívio, a existência da monstruosidade com tentáculos lançou uma sombra pesada sobre seus corações, deixando-os incertos se deveriam comemorar ou se desesperar. Dimensão escura. Estou surpreso que a Terra tenha um indivíduo tão forte, mas ancião, essa pessoa está prestes a morrer. Dormammu deu um sorriso irônico. Quando aquele humano perecer, a criatura com tentáculos me ajudará, e ancião, você estará acabado. Enquanto falava, Dormammu observou uma ligeira mudança na expressão do ancião. A risada de Dormammu ecoou arrogantemente enquanto ele se concentrava no destino iminente do Messias. Enquanto todos esperavam pela conclusão, Sid, diante do raio vermelho agora a apenas 10 metros de distância, sentiu um peso de desespero. Ele previu que o ancião teria recursos adicionais, mas não esperava um poder tão devastador. Este ataque casual por si só havia sobrepujado sua habilidade amplificada de brilho solar. Talvez com luz do sol no nível 5, ele pudesse reverter a situação. Mas agora, olhando para a diferença considerável entre seu nível atual de luz do sol e o próximo, Sid ficou em silêncio. O que ele poderia fazer? No máximo, ele poderia resistir por mais 2 ou 3 segundos antes que o raio carmesim e os tentáculos negros o envolvessem, transformando-o em uma marionete do antigo. A mente de Sid estava acelerada, processando opções na velocidade da luz. Em meio à tensão, ele cerrou o punho, lembrando-se de repente de algo que quase havia esquecido: a joia do espaço. Antes da chegada do ancião, ele havia guardado a joia do espaço em sua mão como precaução, um último recurso para situações terríveis como essa. Tenho que tentar. Rapidamente se recompondo, Sid fez sua jogada. O raio carmesim se aproximou a 2 metros de distância. Capítulo 330. Inseto morra. A voz telepática do ancião reverberou. Sid franziu a testa, segurando firmemente a joia do espaço em sua mão enquanto extraía sua energia à força. Em um instante, a joia do espaço em sua palma emitiu um leve brilho azul. Entretanto, a luz era obscurecida por sua mão e ainda mais ofuscada pelo brilho platinado que irradiava de seu corpo, tornando-a imperceptível para os outros. Fluxos de energia espacial irromperam em sua direção. Sid sentiu seu corpo se enchendo de uma energia intensamente instável. Antes que pudesse causar estragos, sua afinidade inata pela manipulação espacial, herdada de Orochi, transformou a energia em algo inofensivo. Durante o processo, Sid podia sentir a joia do espaço ficando cada vez mais instável, como se pudesse entrar em erupção e causar uma destruição massiva a qualquer momento. Mas ele não tinha tempo para se preocupar com isso. No momento em que a energia espacial entrou em seu corpo, luz do sol, que vinha absorvendo energia luminosa continuamente, mudou sua fonte para a energia espacial. Impulsionada pelo imenso poder da joia do espaço, luz do sol ficou mais forte do que nunca. Sid sentiu a luz do sol brilhar intensamente acima dele, e o brilho platinado ao redor dele aumentou, tornando-se deslumbrante além da conta. O raio vermelho que estava a meros centímetros de engolfá-lo foi repentinamente empurrado para trás. O mundo observa. O antigo, regozijando-se com sua vitória iminente, foi pego de surpresa. Tony Stark e os outros, que estavam de luto em silêncio, congelaram em choque. Dentro do raio carmesim supostamente consumidor, uma luz branca resplandecente emergiu mais uma vez. O raio carmesim foi repelido com força. 10 metros. 100 metros. 1000 metros. A reversão aconteceu numa velocidade inimaginável. Rapidamente, o céu foi novamente envolvido por uma luz platinada ofuscante. O que está acontecendo? O velho ficou completamente atordoado. Ele não foi o único. Em todo o mundo, inúmeros espectadores ficaram sem palavras. Transmissão ao vivo. Irina ficou boquiaberta, incapaz de formar palavras. Torre Stark. O que está acontecendo? Murmuraram Tony Stark e seus companheiros. Mansão X. O professor X e os outros ficaram igualmente atordoados. Base de comando militar. O que aconteceu? Os policiais não conseguiam acreditar no que viam. O Messias não deveria ter morrido? O que foi isso? Hong Kong, o campo de batalha. Ultron, Li Shui da SHIELD e outros mal conseguiam compreender o que estavam testemunhando. Dimensão escura. Dormammu, esperando ansiosamente pela morte do Messias e pela ajuda da criatura com tentáculos, congelou no meio do sorriso. Até o ancião ficou momentaneamente atordoado. O campo de batalha. Sid sentiu a energia dentro de si crescendo incontrolavelmente. Ele liberou tudo. Um fluxo infinito de luz platina irrompeu de seu corpo, consumindo tudo em seu caminho. Aço, concreto, veículos, até mesmo pessoas foram reduzidos a nada. Edifícios e objetos viraram cinzas após sua explosão incontrolável. Felizmente, Sid notou Caecilius e os outros em Hong Kong e conseguiu se conter a tempo, direcionando a luz para longe do chão para poupar os que estavam abaixo. Subindo em direção ao céu, a forma radiante de Sid subiu cada vez mais alto. Ao atingir uma certa altitude, ele parecia se fundir com o próprio sol. Seu cabelo se transformou em um prateado etéreo, estranhas marcas solares apareceram em seu corpo e sua forma se tornou semi-ilusória, tanto real quanto irreal. A deslumbrante luz platina intensificou-se ainda mais. O raio carmesim, que se estendia por dezenas de quilômetros, foi imediatamente empurrado de volta para o antigo. Você? A visão deixou o velho completamente estupefato. Em todo o mundo, inúmeras pessoas ficaram paralisadas pelo choque.
Sob o brilho do sol, o corpo colossal do ancião começou a se dissolver rapidamente. Sentindo sua forma se desintegrar, o olho vermelho do antigo brilhou de fúria. Você acha que isso é o suficiente para me derrotar? Inseto miserável! Em sua fúria, o velho tentou retaliar, mas então percebeu que algo estava errado. O que é isso? Para seu horror, a luz de platina não apenas neutralizou seu feixe como continuou a se espalhar a uma velocidade inimaginável. 15 quilômetros, 50 quilômetros, 100 quilômetros, 200 quilômetros. Em poucos instantes, a luz platinada cobriu tudo à vista, incluindo o próprio antigo. Sob o brilho infinito, o antigo sentiu seu corpo se dissolver rapidamente. Isso não pode ser. A mente do velho girava em descrença. Como pode um simples inseto? Ele se recusou a aceitar que uma criatura inferior pudesse destruí-lo. Em um frenesi de raiva e desespero, ele liberou ondas de energia negra e carmesim de seu corpo, tentando resistir à luz aterrorizante. Por um momento pareceu ter sucesso, mantendo o brilho sob controle. De longe, Sid observou isso e lembrou-se de algo que o velho havia dito uma vez em uma visão da morte. Luta inútil. No final, o resultado é o mesmo, a morte. Suas palavras calmas ecoaram telepaticamente na mente do antigo, levando-o a um ataque de raiva. Inseto maldito. No momento seguinte, Sid aumentou sua absorção da energia da joia do espaço. O brilho do sol ficou ainda mais forte. Sid podia até sentir que a luz do sol estava começando a passar por uma transformação profunda, atingindo um nível novo e sem precedentes. Infelizmente, provavelmente devido ao seu nível atual de luz do sol ser apenas 4, a transformação parou abruptamente. Mesmo sem o avanço final, o luz do sol aprimorado já era mais do que suficiente para lidar com o antigo. Como se confirmasse seus pensamentos, um grito psíquico de agonia reverberou. Ah! O grito angustiado não foi ouvido apenas por Sid, ele ecoou na mente de todos em Hong Kong. Os sobreviventes comuns que aguardavam a morte do Messias congelaram no lugar, ouvindo o grito angustiante. Seja pela magia do ancião ou por algum outro motivo, o grito psíquico não induziu mutações nos ouvintes. Entretanto, o horror do som os deixou profundamente perturbados. Através do brilho cada vez menor, eles conseguiam ver o estado horrível da monstruosidade com tentáculos. Seu corpo outrora poderoso se dissolveu como neve sob o sol escaldante. Não! Como o inseto exerce um poder tão divino? Este poder. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.